Muito bem, pessoal. A gente vai agora dar início a uma continuação da aula anterior, tá? E aqui a gente vai resolver algumas questões para a gente tentar compreender um pouco como a gente aplica aqueles assuntos que vimos na aula passada, aquelas equações, né? Ok? Então vamos lá. O que que nós temos aqui, tá? Uma partícula realiza um movimento harmônico simples cuja posição em função do tempo é dada por x de t igual a 8 cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2, onde x é medida em centímetros e t em segundos. Determine item a amplitude a frequência ômega, o período t e a frequência f. Muito bem, pessoal, é o seguinte. Essa é uma questão trivial, porque é o seguinte, vamos lá. A gente sabe que, de forma geral, x de t é sempre igual a vezes cosseno de ômega t mais φ0. Só que para o nosso movimento específico, o valor de x de t está aqui. Ó. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou comparar. Eu vou comparar essa equação aqui em preto com essa equação aqui em laranja. Quando eu comparo, qual é o termo que acompanha o cosseno? É o 8. Então, posso dizer que A é igual a 8 centímetros. Quem é o termo que acompanha o t? É o ômega. Então, o ômega só pode ser igual a π sobre 2. Aí, no caso, rad, ou segundo, porque é a unidade de ômega. E o φ0? O φ0 é o termo que está sozinho, que não está acompanhado com t. Então, o φ0 só pode ser igual a π sobre 2 adiante. Então, já encontrei aqui o A, o ômega, né? E o φ0, ok? Muito bem. E o tesão, né? Que é o período? Ora, eu sei que ômega, isso sempre é verdade, é igual a 2π sobre t. Mas o ômega, eu sei quem é π sobre 2. Então vai ficar π sobre 2 é igual a 2π sobre t. Aí eu vou cortar esse π com esse π e multiplica cruzado. Vai ficar t é igual a 2 vezes 2, é igual a 4, né? Multiplicando cruzado, t é igual a 4 segundos. Ou seja, o período de oscilação para esse movimento específico é igual a 4 segundos, né? Ok? Ora, mas eu sei também que a frequência é o inverso do período, né? Frequência é o inverso do período. Então, basta substituir, vai ficar 1 sobre 4. Isso aqui é igual a 0,25 Hz, né? Essa é a frequência. Ou seja, a cada 0,25 segundos ele dá uma volta completa, né? Muito bem. Item B. Item B, ele quer saber qual é a posição, as posições em x de 1 e x de 2, ok? Ou seja, ele quer saber qual é a posição da partícula depois de 1 segundo, depois de 2 segundos. Então, vamos lá. Eu sei que x de t, então, o item B aqui, eu sei que x de t é igual a 8 cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2. Né? Vamos substituir. Quando t for igual a 1, então x para t igual a 1 é igual a 8 vezes cosseno de π sobre 2 vezes 1 mais π sobre 2. Isso aqui é igual a 8 vezes cosseno. Π sobre 2 vezes 1 é π sobre 2. Então fica π sobre 2 mais π sobre 2, duas vezes o π sobre 2. Ora, esse 2 corta com esse 2, o que sobra? Sobra 8 vezes o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, porque o cosseno de π é igual ao cosseno de 180 graus. Então, o cosseno de π menos 1 vezes 8. Então, isso aqui fica menos 8 centímetros. Né? Então, x para t igual a 1 é igual a menos 8 centímetros. Né? Aqui, se fosse a mola, aqui seria no ponto de distensão, né? De compressão, na verdade. Né? Que estaria do lado negativo do ponto de equilíbrio. Né? Aí ele quer agora o x de 2. Então, para quando t for igual a 2, vai ficar x para t igual a 2 vai ser 8 vezes o cosseno de π sobre 2
vezes t agora é 2, mais π sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 8 vezes o cosseno. Aí, ó, esse 2 aqui, cancela com esse 2, fica o quê? Fica π mais π sobre 2, ok? Vamos lá. Pessoal, o cosseno de π sobre 2, tem umas regrinhas aqui interessantes, tá? Mas vamos lá, vamos somar isso aqui. Ó, π mais π sobre 2, soma de fração, né? Vai ficar 2 vezes π, fica 2π mais π dividido por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3π sobre 2. Então, o x de 2 é igual a 8 vezes o cosseno de 3π sobre 2. A gente já viu na aula passada que o cosseno de 3π sobre 2 é zero, né? Então, isso aqui vai ficar 0 vezes 8. Então, isso aqui é igual a zero, tá? Ok? Pessoal, um adendo que eu queria colocar aqui, tá? Antes de continuar, é o seguinte. O seno e o cosseno, pessoal, eles são funções similares, tá? Eles são funções parecidas. Na verdade, o seno e o cosseno, eles são iguais a menos de uma fase, tá? Ou seja, se vocês lembrarem um pouco lá da matemática, vocês devem ter visto o seguinte, olha, o seno de A mais B é igual a seno A, seno B, mais seno B, cosseno A. Vou pegar o que, por exemplo, ó, vou pegar seno de π mais π sobre 2. Π mais π, pegar um ângulo qualquer, ângulo π, π mais π, por exemplo, tá? Então, ó, usando a regra, né, vai ficar seno φ, aqui não é seno, tá, pessoal? Desculpa, aqui é seno A vezes cosseno B. Seno A vezes cosseno B, mais seno B vezes cosseno A, pronto. Então, seno de φ vezes cosseno de π, mais seno de π vezes cosseno de φ. Tá? O cosseno de π, ele equivale a menos 1. Então, aqui fica menos seno de φ, mais o seno de π é zero. Seno de π é zero. Então, fica mais zero. Então, eu vou ter essa relação aqui. Seno, seno de φ. Desculpa, vou colocar aqui lá direito, tá? Pessoal, aqui é só um adendo, tá, pessoal? É só um adendo, tá? Seno de φ mais π é igual a menos seno de φ. Pronto, eu fiz aqui que você pode simplesmente fazer uma relação de φ mais π, tá? Por exemplo, seno, seno de vamos supor que φ seja 30 graus, tá? Então vai ficar 30 graus mais π é quanto? É 180, né? Mais 180 é igual a menos seno de φ 30 graus. Então, ó, 30 mais 180, 210. Então, seno de 210 é igual a menos seno de 30 graus. Ou seja, isso aqui de alguma forma pode ser útil para você quando você vai calcular senos de ângulos que você não conhece, tá? Vamos fazer para um outro exemplo aqui. Vou pegar agora π sobre 2, tá? Seno de φ mais π sobre 2. Pela regra, isso aqui vai ser igual ao quê? Seno de φ vezes cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π. Ok? Cosseno de π sobre 2, isso aqui é zero. Tá? É zero. Seno de π sobre 2, isso aqui é igual a 1. Então, ó, o seno de φ mais π sobre 2 é igual a 1 vezes cosseno de φ. Então, cosseno de φ.
Então, agora há pouco eu falei o seguinte, ó, pessoal, o seno e o cosseno são funções semelhantes. O que eles se diferencia é de uma fase, tá aqui, ó, a fase, ó. O cosseno de φ é igual ao seno de φ, a menos de uma fase, que é o π/2. Então, pessoal, são funções semelhantes. Então, você pode encontrar, por exemplo, uma questão onde o x de t pode ser dado por um seno. Posso encontrar, tá? Isso não é impossível. Por quê? Porque a função cosseno ela é igual à função seno acrescida de uma fase, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos supor que φ seja igual a, sei lá, 60 graus, 30 graus, vamos usar 30 graus de novo, tá? Então, e é 30 graus. Então, seno de 30 graus mais π/2 é 90, né? Então, 90 graus é igual a cosseno de φ, que é 30 graus. Então, ó, o cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de 90 mais 30 é 120, né? 220, 120. 120. Então, seno de 120 graus. Ou seja, o cosseno ele é igual ao seno a menos de uma fase. Tá bom? É isso que eu queria que vocês lembrassem, tá? Para quem não lembra, essa aqui é do seno, tá? Mas quem tiver, depois quiser pesquisar, o cosseno é algo parecido, né? Só que o cosseno vai ser cosseno de A mais B é igual a cos A, cos B, menos sem A, sem B, tá? Você pode fazer, quando aqui for mais, aqui é menos. Se for menos, aqui é mais, tá? E aqui quando for mais, aqui é mais. E quando for menos, aqui é menos, tá? Essas relações trigonométricas é importante a gente relembrar, tá, pessoal? Muito bem. Então fiz aqui o item B, tá? Vamos para o item C. O item C ele pede o seguinte: determine todos os instantes de tempo t maior que zero em que a partícula passa pela posição de equilíbrio. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar a função horária. Tá? Vamos lá. Quem é x? X de t é igual a 8 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes o t mais π sobre 2. Ele quer saber qual é o instante de tempo, os instantes de tempo maior que zero, tá? Em que a partícula passa pela posição de equilíbrio. Então, pessoal, ela vai passar quantas vezes? Várias vezes. Então, vai ter vários valores possíveis de t. Ora, quando x, quando x for igual a zero, é zero, é? Deixa eu ver, conferir de novo aqui. Isso. Na posição de equilíbrio, quando x for igual a zero, então vamos lá, vamos igualar isso aqui igual a zero. Então vai ficar zero é igual a 8 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes o t mais π sobre 2. Desce o 8 dividindo, fica 0 dividido por 8, fica igual a zero. Então, o cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2, isso aqui é igual a zero. Pessoal, quais são os valores possíveis? Quais são os ângulos que o cosseno é zero? Vou pegar aqui de novo o ciclo trigonométrico, tá? Ó, aí vou separar aqui, tá? Então tá aqui nosso ciclo trigonométrico, eixo x, eixo y, tá? Quem tem dificuldade aí no ciclo trigonométrico, depois dá uma relida, tá? Pessoal, aqui está o nosso π sobre 2, que é o 90 graus. Aqui está o nosso 3π sobre 2. Aqui está o π. Aqui está o zero e 2π, né? Depois de uma volta completa. Pessoal, o, o seno, o seno de π sobre 2 é igual a 1, tá? O cosseno de π sobre 2 é igual a zero, ok? O seno de π é igual a zero. Eu estou colocando aqui só os valores para caso vocês não se lembrem, tá? O seno de π é igual a zero. O cosseno de π é igual a menos 1. O seno de 3π sobre 2
é igual a -1, o cosseno de 3π sobre 2 é igual a zero. O seno, o seno de zero radiano é igual ao seno de 2π, que é igual a zero. E o cosseno de zero radiano é igual ao cosseno de 2π, que é igual a 1. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui esses valores que é para vocês lembrar, tá, pessoal? Esses valores são muito importantes. Eu tenho essa seguinte equação aqui, ó. O cosseno de um ângulo x é igual a zero. Então, o cosseno de tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Olha, quais são os valores que o valor do ângulo é zero? É nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, o ângulo, o, o valor do ângulo, ele vai ser sempre zero. O valor do cosseno sempre vai ser zero quando o ângulo estiver aqui e aqui, certo? Então, ó, veja, daqui para cá, ele percorreu quanto? Ele percorreu π radianos, que é a metade da circunferência. Então, ó, como é que ele pode dar infinitas voltas no ciclo trigonométrico? Então, é o seguinte, se eu fizer π sobre 2 mais 1 vezes π, onde é que eu vou estar? Eu vou estar bem aqui. Ora, mas se eu fizer π sobre 2 mais 2π, eu estou aqui e agora eu dei uma volta completa. Onde foi que eu fui parar? Fui parar aqui de novo. Então veja, se eu fiz, vou até escrever aqui devagarzinho, tá? Vou escrever bem devagarzinho para você entender. Ó, então, inicialmente eu estava em π sobre 2, π sobre 2, e eu percorri mais π radiano, ou seja, percorri, estava aqui e percorri a metade da circunferência. Foi que eu fui parar? 3π sobre 2, ok? E aí, o cosseno aqui continua zero. Agora, se eu estava aqui inicialmente, então π sobre 2, mais. Agora eu faço duas vezes o π. Onde foi que eu fui parar? Aqui em π sobre 2. Então, mais 2, duas vezes o π. Então, vim parar aqui. Agora, eu estou aqui. E aí, eu vou fazer... Eu estou aqui, agora eu vou mais 3π sobre 2. Então, vai... Estou aqui. Então, dou uma volta completa. 2π mais π, 3π. Então, vim parar aqui de novo, em 3π sobre 2. Ou seja, não importa quantas vezes eu volte, desde que eu obedeça essa lógica, então π sobre 2, mais 3π, π sobre 2, mais 4π, por aí vai. Se eu seguir essa lógica, pessoal, sempre eu vou parar onde? Vou parar aqui ou aqui. E nesses pontos, o cosseno sempre vai ser zero. Então, o cosseno, o cosseno, o cosseno de π sobre 2 mais n vezes π, isso aqui vai ser sempre zero, onde esse n ele pertence, tá, aos inteiros positivos, tá? N pode ser igual a 1, vou colocar até assim, ó. N varia de 1, n vai de 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Então, quando n for igual a 1, ele deu, ele estava aqui, fez mais minha volta. Quando n foi igual a 2, ele estava aqui, deu mais uma volta completa. Quando ele estava aqui, ele fez, quando o n foi igual a 3, ele estava aqui, fez uma e mais metade, ele veio parar aqui. Ou seja, não importa o valor de n, tá? Sempre ele vai estar onde? Ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Então, os valores possíveis do cosseno, então eu sei que para qualquer valor aqui, desses casos aqui que eu tiver, o cosseno vai ser igual a zero. Então, basta igualar esse termo aqui com esse termo aqui, que eu vou ter os valores de t correspondente. Então, vai pegar, eu igualo essa equação, então cosseno de π sobre 2 mais o t, tem um t aqui, né, pessoal? Tem um t aqui.
Tem um T aqui. Mais π sobre 2. Não, aqui não tem um T, tá? E aqui em cima, né? Então, o cosseno de π sobre 2 vezes T mais π sobre 2. Tô só repetindo lá em cima. Como é igual a zero, como é igual a zero, então posso igualar a isso aqui, né? Ó, cosseno de π sobre 2 mais nπ, ok? Então, veja, como esses aqui são iguais, então posso igualar os argumentos, tá? Então, π sobre 2 vezes t mais π sobre 2 é igual a π sobre 2 mais n vezes π. E aí, ó, aqui eu posso cortar esse π sobre 2 com esse π sobre 2. Sobra o quê? Sobra π sobre 2 vezes t mais n vezes π. É igual, né? É igual a n vezes π. Posso cortar aqui também esse π com esse π. Então, t é igual a 2 vezes n. Ok? Então, quando n for igual a 1, t é igual a 2 segundos. Quando t for igual a... Ou seja, pessoal, se n for igual a 1, então t é igual a 2 segundos. Ou seja, o primeiro momento que ele passa pela origem é depois de 2 segundos. Quando n for igual a 2, se n for igual a 2, fica 2 vezes 2, 4. Então t é igual a 4. Ele volta a passar agora na origem de novo só depois de 4 segundos. E assim vai sucessivamente, né? Lembrando que a gente calculou aqui o período, né? O período, no nosso caso aqui, foi de 4 segundos, né? Ok, pessoal? Então, esse aqui é o nosso valor de t. Então, t é igual a 2n, tá? Vamos aqui para o nosso item D. Agora, o menor instante de tempo, para t maior que zero, em que a partícula passa pela posição máxima de elongação. Muito bem, a ideia é muito parecida, tá, pessoal? A ideia aqui é muito parecida. Vamos para o item D. Ora, eu sei que x de t, é igual a 8 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2. Ora, pessoal, a gente sabe que a, a partícula ela oscila entre A e menos A, ou seja, entre 8 e menos 8. Então, como eu quero o valor de x de elongação máxima A, então x é quanto? X é igual a 8, né? 8 centímetros. Então, vamos lá. Então, vamos descer aqui. Então, para quando x for igual a 8, quero saber quanto é que vale o t. Então, vai ficar 8 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2. Esse 8 aqui corta com esse 8, sobra 1 aqui do lado direito. Esquerdo fica 1, é igual a cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho aqui cosseno de π sobre 2 vezes o tempo mais π sobre 2. Isso aqui é igual a 1. Pronto. A ideia agora é a gente fazer a mesma ideia da questão do item anterior. A gente precisa saber quais são os valores possíveis do ângulo cujo cosseno vai dar 1. Vamos analisar. Onde é que o cosseno vale 1, pessoal? O cosseno de vale 1, aqui, ó. Cosseno de vale 1, aqui. Então, ó, toda vez que a partícula passar por esse ponto no ciclo trigonométrico, o cosseno vai ser igual a 1. Tá? Então, ó, eu sei que o cosseno de 0 radiano mais 2π, 2nπ, 2nπ é igual a 1. Por que nπ, pessoal? Porque esse n tem a ver com o número de voltas, tá? Então, ó, se n for igual a 1, então vai ficar 2π, então uma volta. Tá? Se n for igual a 2, então vai ficar 4 voltas. 4π é 2 voltas.
Se n for igual a 3, então vai ficar 2 vezes 3, 6π, 3 voltas. Então veja, 2π, uma volta. Aí mais 2π, 4π. Mais 2π, 6π. Mais uma volta completa, 8π. E por aí vai sucessivamente. Então, quando o número de voltas vai aumentando, ele sempre vai aumentando em 2π radiano. Tá? Então, qualquer valor que eu tiver aqui, isso vai me dar um cosseno igual a 1. Então, o cosseno de 2nπ é igual a 1 para qualquer valor de n, sendo 1, 2, 3 e por aí vai. Né? Certo? Quando n for igual a 1, quando n for igual a 2, quando n for igual a 3, por aí vai. Sempre esse cosseno vai ser 1. Então, eu vou pegar essa equação e vou igualar a essa equação aqui de cima. Então, ó, como são iguais, os argumentos são iguais também. Então, eu posso dizer, olha, posso afirmar que π sobre 2 vezes o t mais π sobre 2 é igual a 2 n π. Ora, esse π aqui, ele pode se cancelar. Tá? Então, vai ficar o quê? Fica t sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 2n. Tá? Muito bem. Vou passar aqui tudo multiplicando, tá? Eu vou passar o meio para o lado esquerdo. Vai ficar t sobre 2 é igual a 2n menos 1 meio. Então, isolando t é igual a... Passo multiplicando, fica 4n menos 1, né? 4n menos 1, porque 2 vezes 2, 4. Aí esse 2 com esse 1 meio fica menos 1. Né? Muito bem. Então, para qualquer valor de n, eu vou ter aqui, ó, se n for igual a 1, então fica 4 menos 1, 3. 3 segundos. Se n for igual a 2, fica 8 menos 1, 8 menos 1, 7. Por aí vai sucessivamente. Então ele vai dizer, no decorrer do tempo, qual é o instante de tempo que ele vai passar pelo ponto x igual a 8 centímetros, né, que é a distensão máxima. Só que ele quer saber aqui, ó, o menor instante de tempo. Se eu quero o menor instante de tempo, eu quero saber qual é o menor valor de tempo em que ele passa por x igual a. Então, é só pegar para n igual a 1. Então, para n igual a 1, para n igual a 1, o que é que eu vou ter? 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, é igual a 3 segundos. Ok? Quando é que ele vai passar de novo? Esse é o menor valor de tempo. Quando é que ele vai passar de novo por x igual a A? Ou seja, se x igual a outro. Quando n for igual a 2. Quando n for igual a 2, vai ser 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Depois, somente de 7 segundos, é que ele volta a passar pelo e igual a 8. Né? Muito bem. Bom, aqui eu fui bem devagarzinho, tá, pessoal? Quando você estiver mais acostumado, você vai resolver isso com mais facilidade, bem mais rápido, tá? É, Muito bem. Por último, o que ele pede aqui pra gente? Construa o gráfico da posição x em função do tempo t, tá? Muito bem. Vamos fazer aqui o gráfico. Vou desenhar aqui nossas setas. Ok, ok. Então aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar menos 8. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que analisar o seguinte, ó, o que a gente tem? A gente tem que x, que eu já tô até juntando, né? Vou até separar aqui, porque aqui já é outro item, né? Qual esse item aqui? Esse item aqui é o item B, o item C, deixa eu confundir aqui, o item C, o item C é aqui, né? Ó, termina aqui, certo?
Aí, aqui já é o item D, tá, pessoal? Item D, não misturar tudo, tá? Item D, e aqui é o item E. Ok, pronto. Pessoal, eu sei que a função horária da posição, x de t, é igual a 8 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes t mais π. Muito bem. Eu quero a função da posição em função do tempo. Primeiro eu preciso saber quando t for igual a zero, quando o tempo for igual a zero, onde o gráfico começa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar t igual a zero, vou fazer t igual a zero, então vai ficar x de zero é igual a 8 vezes cosseno, zero vezes π sobre 2, aqui é π sobre 2, né? Zero, então fica cosseno de π sobre 2, o que resta, né? Cosseno de π sobre 2 é zero, né? Cosseno de zero, então x é igual a zero. Ou seja, ele começa o movimento aqui. Ele começa o movimento aqui, pessoal, tá? Só que, como é π sobre 2, a gente viu na aula passada, o gráfico ele começa assim, né? Ó. Então vai ser o gráfico mais ou menos assim. Então, esse é mais ou menos o tipo do gráfico, né? E aí, ó, aqui, aqui é o zero, e esse ponto aqui, pessoal, é justamente o período, tá? Esse ponto aqui é o tesão, né? Que a gente calculou, que deu quanto aqui? Deixa eu procurar aqui. O valor de tesão deu igual a 4. Então, esse ponto bem aqui no gráfico equivale a 4 segundos, né? Aqui é 4, então aqui é 8, tá? Ok? Então, pessoal, basicamente o nosso gráfico é esse, a nossa questão é essa, tá? Na próxima aula a gente faz algo parecido, tá? Bom, o que para alguns aqui podem ser mais complicado é justamente os itens C e D, né? Mas isso requer de vocês um pouco de prática nas funções trigonométricas e saber trabalhar com os argumentos, tá, pessoal? Então, basicamente é isso.